Muito boa tarde. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente para as senhoras e senhores deputados. Breves comunicações, artigo 107, inscrito para falar, em primeiro lugar, o deputado Vicente Caro Preso, a quem concedo a palavra por 10 minutos. Antes também gostaria de cumprimentar os amigos ACTs aqui, do Sistema Penitenciário e Socioeducativo, sejam muito bem-vindos. Hoje recebi no meu gabinete pessoal de Joinville, todos muito bem-vindos e realmente vocês estão na defesa de uma causa importante demais para a segurança do Estado de Santa Catarina. Então, estaremos à disposição. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas, os ACTs do Sistema Socioeducativo e Sistema Penitenciário, hoje aqui em massa, aqui fazendo pressão na Assembleia Legislativa, essa é a casa do povo, é aqui mesmo que tem que fazer pressão. Muito bem-vindos aí. Senhor presidente, eu sou presidente da Comissão Santa Catarina e Itália, uma frente parlamentar Santa Catarina e Itália, e dentre essa comissão nós criamos um grupo de trabalho para organizarmos no dia 4 de junho, durante o dia inteiro, provavelmente desde a tarde até a noite, a grande imigração italiana, que fará 150 anos, no dia 4 de junho, aqui no auditório Antonieta de Barros. Eu quero falar da tribuna quem faz parte dessa comissão organizadora dos festejos, dos 150 anos da grande imigração. É importante frisar que essa data, ela vem com documentação do desembarque das pessoas da Itália há 150 anos atrás, quando fundaram a colônia de Brusque. Então não é um chute, não é uma suposição, foi realmente algo histórico. E nós vamos comemorar em alto nível aqui na Assembleia. Eu convido todos os deputados e deputadas, as pessoas que queiram participar dessa importante sessão, dia 4 de junho, e, sobretudo, por causa do seguinte, deputados, 70% do nosso DNA aqui em Santa Catarina tem algum rolo com italiano. 70%. Você pode ver ali, tem alguma coisa de italiano no meio. Né? Porque Santa Catarina tem Pomerode, coisa alemão, é lógico, é uma cidade de Pomerode, agora, também lá nós temos presença. E se computarmos todos, nós temos 70% do nosso DNA são descendentes italianos aqui em Santa Catarina. Para 8 milhões, 756, 5 milhões e 600 mil pessoas. Os membros. Quem é o coordenador? Vicente Caro Preso, coordenador da Frente Parlamentar Santa Catarina e Itália. Membros, Alessandra Carioni, Alessandro Veronese, Andrei Tafner Fraga, Délcio Castanharo, Eduardo Sequinel Bonetti, Eliane Hüning Corona, Josimar Matede, Juscelino Chini, Márcio Fumagalli, professor de Brusque, Marcos Moser, Norma Maria da Rui, agente consular em Timbó, Patrick Zancanaro, Josimere Glatz e Vanessa Lopes. Os representantes do governo de Santa Catarina são Gabriela Schmidt Miller Gaio, que é a gerente de missões, recepções e eventos da Secretaria Executiva de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos. Também fazem parte, a senhora Lélia Pereira Nunes, que é a diretora de Patrimônio Cultural da Fundação Catarinense de Cultura. A convidada especial e o apoio institucional é da senhora Eugênia Tiziani Berti, que é a atual cônsul-geral da Itália para os estados de Santa Catarina e também do Paraná. É importante nós frisarmos isso, porque vai chegando a hora e todo mundo pode resgatar, principalmente nós, deputados estaduais aqui dessa casa, nós receberemos muitas pessoas, inclusive deputados federais da Itália, que vêm falar, e principalmente de uma lei que afetou o italianismo direto, que foi a decisão do governo, o atual governo italiano, de restringir
a realização de passaportes para as pessoas que queiram fazer a sua cidadania aqui no Brasil e no exterior, longe da Itália. Então, eles tomaram essa decisão, que está sendo revista, o decreto de regulamentação, que está sendo revisto no Parlamento italiano, Senado e Câmara dos Deputados. Tomara que tenhamos boas notícias até dia 4 de junho, que para nós realmente afetou bastante, principalmente os oriundos do norte do estado. Eu não sou afetado, seria afetado, porque sou neto de italiano. Agora, tem gente, e a maioria é do Trento e do Vêneto, que 99% são de tataravó, de terça, quarta, quinta geração, que conseguiriam e que querem conseguir a sua cidadania. Pois bem, senhor presidente, eu quero falar de algo extremamente importante, que é o canabidiol. Recentemente, numa sessão itinerante, deputado Napoleão, nós aprovamos por 39 a favor e 1 contra, abstenção, do uso do canabidiol distribuído pelo Estado. Foi uma grande conquista dessa casa e, acima de tudo, uma conquista importante para pessoas que necessitam do uso do canabidiol, que custa muito caro a aquisição. Pois bem, esse canabidiol, ele tem alguns estudos clínicos, alguns ensaios terapêuticos, que comprovam apenas esses estudos, quando a gente olha, acima de tudo, esses estudos, que é restrito a 3 tipos de epilepsia. Eu sou neurologista, eu sei como funciona, e funciona bem, principalmente de crianças. Nós queremos alargar esse universo de pessoas, portanto, fizemos uma lei, deputado Lucas Neves, o senhor que também faz parte da nossa comissão, que solicita encontros em favor do autismo, é importante o uso do canabidiol para pessoas com problemas de comportamento do autismo. É importante o uso do canabidiol para pessoas com dor crônica e tantas outras coisas. Por isso, nosso relatório ficou claro, é o médico quem decide o uso da medicação. Concordamos, em parte, com a Secretaria, que não se pode abrir a torneira de qualquer maneira. Agora, de um uso regulamentado, de um uso, por isso a gente está esperando do governo, já que essa lei foi sancionada, a regulamentação, deputado Lucas Neves, que o governo diga se vai dar, se não vai dar, ou como vai dar, e para quem vai dar. Então, nós aguardamos ansiosamente e fizemos um pedido de informação à Secretaria de Saúde para saber de que maneira está isso aí. O prazo venceu de regulamentação. É importantíssimo, principalmente para as pessoas com deficiência, principalmente para as pessoas com autismo, e todo mundo encara essa situação como algo impactante em todo o território catarinense, em todo o território nacional e no mundo mesmo. Algo aconteceu com o DNA das pessoas, porque dizem, autismo é uma coisa genética. Mas por que genético? Genético, mudanças. Então, o impacto ambiental, o impacto de uso de drogas, de álcool, a desnutrição e tantos outros agravos impactam na geração de crianças com esse tipo de alteração de comportamento. Provavelmente, essa é a teoria mais aceita, fora realmente a pessoa que tem pais e a linhagem dele tenham pessoas com o transtorno do espectro autista. Então, nós apelamos ao governo para que, dentro em breve, traga essa casa essas respostas, que são respostas importantes e que dizem respeito a uma decisão praticamente unânime da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na sessão itinerante de Lages, deputado, na sua terra, que diz respeito a esse público que nós todos defendemos, como a deputada Janice também, empossada ontem. Eu não pude estar presente, me desculpo publicamente, em razão de receber uma comenda da Polícia Militar ontem, no mesmo horário lá em Jaraguá do Sul, eu tive que me retirar. Então, desejo sucesso
a Janice, ex-presidente da Fundação Catarinense de Cultura, também responsável pela assessoria técnica da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência dessa casa aqui, e desejo sucesso nesse mês intenso de trabalho, provavelmente, e que vai melhorar bastante, né, esse cordão de defesa das pessoas com deficiência. Acima de tudo, nós não queremos esmola, nós queremos oportunidade. As pessoas com deficiência precisam desse olhar da população e de nós, deputados, pessoas com mandato ou sem mandato, para que lhes seja legado uma oportunidade de trabalho e de se deslanchar como pessoa. Obrigado, senhor. Ok, deputado Vicente Caro Preso. Com a palavra, o deputado Júnior Cardoso. Júnior Cardoso não estando. Com a palavra, o deputado Alex Brasil e, na sequência, o deputado Rodrigo Minotto. Obrigado, presidente. Cumprimento os nobres colegas deputados hoje aqui presentes, mas, em especial, o meu cumprimento a todos os nossos agentes prisionais, socioeducativos, ACTs, que muitos já visitaram meu gabinete. Recentemente lançamos a frente parlamentar em apoio a essa categoria, e hoje eu venho à tribuna para falar mais uma vez sobre essa categoria que, infelizmente, está sofrendo aí uma situação muito complicada no nosso estado. Nosso governador tem dito que vai expandir o número de presídios de Santa Catarina, aumentando em 9.000 vagas, porém a realidade hoje é que nós estamos abrindo mão de uma elite que trabalha dentro do sistema prisional, muitos há mais de 10 anos, com experiência, com expertise, e por uma ordem judicial não estão conseguindo permanecer na sua atuação. O que me relatam aqui, eu quero deixar bem registrado, é que, a princípio, haverá a nomeação de novos agentes no final desse mês, e eles também deixarão os cargos no final desse mês. Porém, o que acontece? Não dá tempo de formar uma equipe tão rápida e com conhecimento tão aprofundado como esses ACTs que nós temos hoje. Nós precisamos sensibilizar, e eu falei para eles, o Legislativo está sensibilizado, o Executivo está sensibilizado, mas nós estamos sendo pressionados por uma ordem judicial que já vem sendo descumprida há pelo menos 6 meses ou mais pelo governador e que está numa situação difícil de conseguir resolver. Eu sei que eles agora entraram com uma nova ADIM, e essa ADIM faz com que novamente o Poder Judiciário se manifeste a respeito dessa situação. A verdade é que, se nós dispensarmos esses ACTs, que são tão importantes no serviço que presta o Estado de Santa Catarina, o Estado vai colapsar, as pessoas hoje que estão sendo formadas não terão a capacidade necessária para exercer a função, e esses agentes nossos, que são extremamente capacitados, estão sendo simplesmente deixados de lado. São mais de 500 famílias aí, que além de não ajudar o Estado de Santa Catarina, ainda vão entrar no rol de desempregados. Então, eu até falei, talvez um caminho intermediário seria fazer uma prova interna para esses ACTs, para que eles possam ser aproveitados dentro da categoria. Afinal de contas, são mais de 10 anos de exercício da função, e não dá simplesmente para passar uma régua e apagá-los de todo o histórico que tem de entrega ao serviço público no Estado de Santa Catarina. Quero colocar aqui mais uma vez o nosso gabinete 111 à disposição de vocês. Nós vamos lutar até o último minuto para a permanência de vocês e, de alguma forma, tentar fazer com que o Estado de Santa Catarina não sangre pela perda tão valiosa que é de todos vocês. Contem comigo. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Rodrigo Minotto. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos acompanham pela Rádio Digital, pela TVA. E hoje eu tenho um tema aqui que me entristece, e com senso de muita responsabilidade e profundo respeito à dignidade do trabalhador. Eu venho a essa tribuna para tratar de uma questão urgente e inadiável. Trata-se de uma realidade que já ultrapassou os limites do tolerável. O excesso de trabalho repetitivo nos frigoríficos, com especial atenção à situação da nossa cidade, de Forquilinha.
onde tem uma unidade de abate de aves e as suas graves consequências para a saúde dos trabalhadores. Em 1 minuto de trabalho na linha de produção, funcionários desse frigorífico de aves chegam a realizar 174 movimentos repetitivos. 1 minuto. Esse número é 453% superior ao limite adequado e foi constatado pelo Ministério Público do Trabalho. Neste ambiente de produção intensa, onde a velocidade da linha de produção e a busca incessante por produtividade muitas vezes se sobrepõe à condição humana, o que se presencia é uma rotina marcada pela repetição exaustiva de movimentos. Corte, desossa, embala, tarefas aparentemente simples, mas que repetidas milhares de vezes ao dia, em jornadas que não raramente ultrapassam os limites seguros para o corpo e a mente, transformam o corpo do trabalhador em território de dor, inflamações e de doenças crônicas. Os dados são alarmantes e não podem ser ignorados. Segundo o Observatório Social de Segurança e Saúde no Trabalho, somente em 2022 o setor frigorífico brasileiro registrou mais de 20 mil acidentes de trabalho. Grande parte deles está diretamente relacionado às lesões do esforço repetitivo, LER, e distúrbios ósseo-musculares relacionados ao trabalho. Infelizmente, o estado de Santa Catarina lidera esse triste ranking e Forquilinha, com seu importante polo industrial de abate e processamento de aves, contribui significativamente para essa estatística. Um estudo conduzido pela Universidade Federal de Santa Catarina revelou um cenário ainda mais preocupante. Mais de 60% dos trabalhadores de frigoríficos relatam dores frequentes nos ombros, punhos e coluna. Este é um reflexo direto da repetição intensa de movimentos em jornadas que frequentemente excedem 8 horas diárias, com pausas insuficientes para a recuperação física e mental. Por trás de cada número há uma história humana, como vou citar aqui usando o nome de Ana. Funcionária do setor de cortes há 6 anos que nos relata o impacto devastador desta realidade. Abre aspas. No começo era só uma dor no braço, depois no pescoço. Hoje não consigo segurar o garfo com a mão direita sem sentir dormência. O médico disse que é problema na coluna e no ombro, mas eu não posso parar, porque preciso de trabalhar. O caso de Ana, senhoras e senhores, não é isolado. É o retrato de um modelo de produção que, lamentavelmente, se sustenta sobre o desgaste físico-mental de seus trabalhadores. Fadiga mental, estresse e afastamentos frequentes são outras consequências diretas dessa rotina extenuante. São pais e mães de família, jovens trabalhadores e trabalhadoras, vidas comprometidas por um sistema que ainda insiste em ignorar os alertas da ciência e as normas da legislação trabalhista. Este modelo ignora as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho, que orienta claramente que nenhuma função de esforço repetitivo deve ser realizada de forma contínua por mais de 30 minutos, sem pausa, nem por mais de 2 horas por turno, sem a devida alternância de tarefas. Além disso, a NR17 e a NR12, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, estabelecem critérios claros para ergonomia, pausas adequadas, descansos para evitar desgastes físico e mental, adaptação do posto de trabalho. No entanto, em auditorias realizadas pelo Ministério Público do Trabalho em unidades do setor, foi identificado que mais de 70% das empresas não cumprem plenamente as exigências da NR17 e a NR36. O que vemos na prática é o descumprimento rotineiro dessas normas, muitas vezes
justificado por metas de produção e prazos comerciais. É inaceitável, inadmissível que vidas sejam comprometidas em nome de metas de produção. É inaceitável que a saúde do trabalhador seja o preço pago pela eficiência industrial. Precisamos urgentemente adequar os processos de trabalho no frigorífico em todos os setores, com base nas suas normas e nas regulamentações nacionais. Se continuarmos ignorando esses sinais, estaremos naturalizando o adoecimento de centenas, milhares de trabalhadores e trabalhadoras, homens e mulheres, que sustentam com suas mãos calejadas e seus corpos exaustos uma das cadeias mais produtivas, mais lucrativas do nosso país e do nosso Estado. Não estamos aqui falando apenas de conformidade legal, estamos falando de respeito, de dignidade, de reconhecer que por trás de cada peça de frango que chega à mesa de nossas famílias, existe um ser humano que merece ser protegido, valorizado e ter sua integridade física e mental preservada. É hora de transformar produtividade em sustentabilidade humana. É hora de respeitar a vida antes da linha de produção e que esse pronunciamento seja o ponto de partida para uma transformação real, humana e justa no setor frigorífico do nosso estado de Santa Catarina. Faço esse alerta porque a situação está ficando cada vez mais grave. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Rodrigo Minotto, com a palavra, deputado Júnior Cardoso. Senhor presidente, deputado Fernando Crelin, senhora deputada, senhores deputados, povo catarinense, os que na arquibancada desse plenário também nos veem e ouvem. Quero também cumprimentar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, na pessoa da doutora Maria de Fátima, doutora Cibele e também a minha amiga Maria de Lourdes, lá de Camboriú, minha terrinha. Sejam todos bem-vindos à Casa dos Catarinenses. Hoje, o que me traz a esta tribuna, senhor presidente, é a dor e a vergonha de ver novamente o povo brasileiro sendo saqueado pelo próprio Estado. E eu quero contar uma história que começa no interior deste país, no meio do mato, do barro e da enxada. Uma senhora de 74 anos, moradora da zona rural aqui de Santa Catarina, pouco estudo, e que trabalhou a vida inteira na lavoura e conseguiu, enfim, se aposentar. Era o seu descanso merecido, a promessa de dignidade no fim da vida. Mas, todo mês, quando caía o benefício, vinha o querido, abençoado desconto, o desconto de sindicato, um valor tirado de forma compulsória, tirado à força, sem que ela jamais tivesse assinado qualquer tipo de autorização, sem saber o porquê estava pagando uma dívida, ou melhor, estava sendo roubada. E agora descobrimos o tamanho desta violência. Os jornais diziam que era 6,3 bilhões
Mas agora, a blogueira da Globo, a dona Daniela, já diz que é 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais arrancado do bolso daqueles que construíram o Brasil, daqueles que lutaram para criar os seus filhos, daqueles que trabalhavam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para colocar o provento na mesa para os seus filhos, na esperança que quando envelhecesse, teriam aposentadoria digna. Este é, senhoras e senhores, o maior escândalo da República. Este é a maior roubalheira do Estado brasileiro. No primeiro governo do Lula era um mensalão. No segundo governo do Lula, o petrolão. No terceiro governo do Lula, o aposentão. E eu pergunto para os senhores nesta tarde: até quando nós vamos ficar silentes? Até quando nós vamos achar interessante que um aposentado, um pensionista, um cadeirante continue sendo assaltado? E nós nesta casa, que fomos colocados pelo crivo das urnas, os catarinenses acreditaram em nós, e nós estamos aqui silentes, achando que isso é bonitinho. A minha mãe é aposentada, a minha família tem um monte de aposentados, e aí nós não vamos fazer nada? Até quando a gente vai aceitar isto? Este governo insano, este governo que adultera as leis, este presidente que foi arrancado de trás das grades e colocado no mais alto posto da República para ser conivente com o roubo e colocar os miseráveis lá dentro. Teve o ano de 2023, deputado Napoleão, 15 vezes o Lula recebeu representantes destes sindicatos, desses ladrões, no Palácio do Planalto. Mas quando o aposentado precisa do dinheirinho, não dá, está faltando documento. Não tem contribuição. Não, você não pode. Mas encher o bolso desses vagabundos pode. Só um miserável deste colocou de comissão 18 milhões de reais no bolso. E aí o que nós vamos fazer? Meu caro amigo Sargento Lima, Vossa Excelência tem o seu à parte enquanto eu tomo água, porque eu estou muito exaltado. Deputado, o único que disse a verdade no período pré-eleitoral em relação ao governo Lula foi o seu vice, o Alckmin, que disse: ele vai voltar para a cena do crime. Foi o único que disse uma verdade. Mas não era um crime para cometer novos crimes, era um crime continuado, que iniciou-se lá no governo Dilma. Existe uma série histórica desse cometimento de crimes voltados contra o INSS. Fato é também que ele não comete esse crime sozinho. Esse é um fato que nós temos que nos lembrar. Ele está ali cercado de sua quadrilha. E para conclusão, para não tomar todo o tempo do senhor, nós avisamos aqui nessa casa, nós avisamos durante o período de campanha, que quem votasse em Luiz Inácio Lula da Silva estava tendo um voto doloso, sabendo que iria produzir o resultado, sabia do que se tratava, sem a menor sombra de dúvidas. Não tem um silêncio por parte dos deputados. O que hoje nos resguarda é a revolta. Hoje, pode-se ficar temeroso de uma batida na sua porta pela Polícia Federal, por um crime de opinião. Esse é o Brasil que nós vivemos. Isso sendo deputados. Agora imagina a senhorinha da história que o senhor contou. Quem vai a seu auxílio?
Ninguém. Nós avisamos que isso ia acontecer. Nós avisamos quando foi derrubado a 817, apresentado pelo presidente Bolsonaro. Foram os deputados que votaram lá para fazer as suas emendas e a modificação do dispositivo que dava garantia de que não seria tocado no dinheiro dos aposentados. Nós avisamos que o Lula voltaria à cena do crime e, digo mais, não voltaria sozinho. Aqueles que os vendilhões lá dentro da Câmara Federal, que apoiaram durante os 2 primeiros anos desse governo, têm culpa no cartório também. E muita, e não é pouca. E não adianta voltar para o Estado e se esconder aqui, esperando a maré acalmar, ficar aqui no Estado, aqui esperando que o seu nome seja limpo. Não adianta. E daqui a 2 anos voltar, vestir a camisa verde e amarela, ir para a rua dizer que é bolsonarista. Não adianta. Porque dessa vez, a conversa não vai ter como ser emendada. Porque ele não vai voltar na cena do crime, ele já vai estar lá. Já com mais uma bacia de emendas para comprar voto de deputado, que em 2022 colocou a camisa verde e amarela, falou que era bolsonarista e foi lá e foi ser base do governo Lula. Essa é a grande verdade. Parabéns pelas palavras, deputado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Uma coisa interessante, pessoal, se o senhor puder me dar mais um minuto, senhor presidente. Uma coisa importante, meus amigos aqui da arquibancada, é que a gente ainda não viu o excelentíssimo presidente da República vir e dar uma coletiva explicando como que esses 90 bilhões sumiram. Até porque, né, não tem como explicar. Porque todas as contas que os senhores pagam, um carro financiado, a casa financiada, ou qualquer coisa, até um sapato que as mulheres compram, uma cinta que você compra, você vai lá e assina. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão sendo descontadas no seu holerite, sem nunca ter sido chamadas para assinar alguma coisa e ter conhecimento de cláusula alguma. Isso é uma roubalheira. O Estado democrático de direito, o Brasil dos brasileiros, está sendo achincalhado, colocado de joelho diante dos organismos internacionais, porque estão chamando nós de covardes. Mas, senhoras e senhores, aqui estão homens e mulheres gigantes, grandes, com saúde, novos, pode fazer alguma coisa, mas aqueles que estão em casa, senhor presidente, cada real que é descontado do salário desses coitados, falta medicamentos, falta remédio, falta comida e falta ajuda. Por isso, para complementar, senhor presidente, eu preciso que os senhores que estão aqui saiam daqui mais inconformados, e não somente assistindo os telejornais, mas nós precisamos ir para as ruas, nós precisamos buscar de volta aquilo que nos foi roubado, e ser... Mais 30 segundos. Verdade. Meu muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado. Horário destinado aos partidos políticos, conforme o artigo 108 do Regimento Interno, Bloco União, PSD, PRD, tempo por 10 minutos, deputado Napoleão Bernardes. Caro senhor presidente, colegas deputados, todos que nos acompanham em plenário, pela TV da Assembleia Legislativa, pelas redes sociais, uma boa tarde a todos. Santa Catarina se orgulha muito dos seus índices e indicadores. E, como regra geral, Santa Catarina tem um elevadíssimo grau em todos os patamares do desenvolvimento social, humano e econômico. Mas há uma chaga, há uma verdadeira mácula que muito nos envergonha como Estado. Algo que contradiz o nosso próprio orgulho e algo que não condiz com os nossos patamares de desenvolvimento e qualidade de vida. Eu me pronuncio a respeito do crônico desafio da falta de saneamento básico. Parece mentira,
mas não é. Parece mentira, mas não é. É uma dura, triste e cruel realidade de Santa Catarina, onde, pasmem, 5.400.000 pessoas não têm acesso ao tratamento de esgoto. 71% da população não tem cobertura de saneamento básico na forma de esgoto tratado. É um crime contra a saúde pública. Nesse estado de Santa Catarina, que tanto nos orgulha dos seus índices de desenvolvimento, quase 1 milhão de pessoas não têm acesso ainda à água tratada. 10% da população, mais de 780.000 pessoas, não têm acesso à água tratada. Nenhum município de Santa Catarina figura no ranking dos 20 melhores municípios em termos de saneamento básico. Santa Catarina, parece mentira, mas não é, e é a realidade nua e crua. Ainda tem milhares de internações ao ano de pessoas, inclusive crianças, por doenças decorrentes da falta de saneamento básico, do tratamento de esgoto, e inclusive mortes. E quando chega o verão, e Santa Catarina deveria se destacar para o Brasil em virtude do seu turismo, a manchete são as milhares de pessoas internadas em decorrência das viroses, em consequência da falta de saneamento. A falta de saneamento afeta as pessoas com doenças, mortalidade, piora de qualidade de vida e desigualdade social. A falta de saneamento prejudica o Estado, porque gera uma pressão no sistema de saúde, lembrando que a OMS diz nas suas estatísticas que cada R$1 investido em saneamento poupa R$4 em custo de saúde pública. A poluição nos rios, nos lagos, nas praias, afeta turismo e o agronegócio, reduz o potencial turístico, imobiliário e agrícola e leva o Estado a perder investimentos. Santa Catarina é o 19º estado do Brasil no ranking de cobertura de tratamento de esgoto. É uma taxa vergonhosa. O melhor estado do Brasil nesse quesito é São Paulo, seguido pelo Distrito Federal e logo ali o nosso vizinho Paraná. Santa Catarina é o 19º estado. É vergonhoso para Santa Catarina. Santa Catarina só está à frente de Piauí, Alagoas, Maranhão, Amazonas, Acre, Pará, Rondônia e Amapá. E isso é uma vergonha para o nosso estado e isso nos entristece. Esse é o fato. E há um diagnóstico, e há um caminho e um rumo legal. O Congresso Nacional aprovou o Marco Legal do Saneamento, validado pelo STF, e com um pilar, o incentivo à concorrência e a permissão para que os municípios façam um sistema descentralizado. Essa é a visão esboçada pela lei, validada pela jurisprudência. É o incentivo à concorrência, inclusive em relação às estatais, que passam a estar obrigadas a passar por sistemas licitatórios. Temos então o problema, o diagnóstico, o rumo legal, e nos cabe, como Estado, apontar um caminho responsável. E nós estamos aqui, de modo suprapartidário, numa iniciativa conjunta conosco, deputado Matheus Cadorim e deputado Rodrigo Minotto, para apontar um caminho fruto dos debates havidos em relação a esse tema. É chegado o momento de recuperar os bons índices do Estado de Santa Catarina quanto ao saneamento básico. E é por isso que nós tomamos a liberdade de apresentar no Parlamento catarinense um caminho responsável, um caminho de bom senso, um caminho condizente com as mais novas alternativas de governança para o atingimento dessas metas. É o projeto de lei 231/2025 e a nossa proposta é instituir o Programa Catarinense de Saneamento Básico. O nosso projeto tem uma visão: amparar os pequenos municípios que mais sofrem com a falta de saneamento básico, permitindo, sem obrigação, sem compulsoriedade, sem modo compulsório, que os municípios pequenos se associem entre si, respeitadas as questões geográficas e de bacia hidrográfica, para que, por sua livre decisão, possam ter acesso às concessões públicas de saneamento. A nossa proposta também prevê a alternativa para os grandes municípios e para a Casan, criando a figura jurídica, instituindo um marco legal para as rescisões amigáveis e que permitam, portanto, que através do caminho das concessões públicas haja a alternativa para se atingir as metas do marco legal do saneamento. A nossa proposta é melhor para a população, porque abrange mais concorrência, mais eficiência, mais cobertura, mais escala e, com isso, melhores tarifas.
Um exemplo provém de Palhoça, onde, por exemplo, num modelo de concessão pública, desvinculado da Casan, houve a redução da tarifa básica da Casan para o consumidor na ordem de 15%. Um recebimento da outorga do município para investir naquilo que é prioridade para o município de mais de 230 milhões de reais. E um plano de investimento de R$1 bilhão para que atinja, de fato, a qualidade de vida pelo saneamento básico. Em suma, a nossa proposta, ora apresentada, de modo suprapartidário, conjunto, como uma aspiração da sociedade catarinense, pelo deputado Rodrigo Minotto, pelo deputado Cadorim, e está aberta para a adesão de todos os parlamentares, é garantir o estímulo à concorrência, a livre iniciativa, o incentivo às parcerias públicos-privadas, o respeito à autonomia dos municípios, sem nenhuma decisão que seja compulsória, e, inclusive, a participação da Casan nas outorgas, fruto da instituição de um marco legal da rescisão amigável, que traz mais segurança jurídica e permite um ambiente de negócios, portanto, mais favorável a efervescer a competitividade. O modelo atual, ele se mostra esgotado, não deu conta do recado. O marco legal para 2033 está aí e prevê 90% de meta para o tratamento e coleta de esgoto. Isso exige um investimento de 50 bilhões de reais e esse recurso não há. É preciso buscar as parcerias e flexibilizar as condições para as parcerias. No ritmo atual, o que é para ser atingido em 2033 vai ser atingido daqui a 6 décadas, daqui a 60 anos, e Santa Catarina tem pressa e não dá para esperar. O governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei original, tramitou ao longo de mais de um ano e foi retirado em virtude de que trazia obrigações compulsórias, inclusive aos municípios. Esse projeto não encontrou ressonância em relação aos municípios. Houve a retirada do projeto de lei, com a promessa de que um novo modelo seria apresentado. O novo modelo não foi apresentado. As entidades de Santa Catarina se manifestaram ao longo desse período, com propostas, com sugestões. E, portanto, nós compilamos aquilo que foi fruto do amadurecimento desse debate para, a partir daqui, do Parlamento, permitir conclamar a Santa Catarina uma grande mobilização, uma grande força-tarefa para se instituir, de fato, um programa catarinense de saneamento básico e garanta patamares, indicadores e índices condizentes à qualidade de vida desse Estado. Está reaberto esse debate a partir do Parlamento e, a partir do Parlamento, vamos construir em conjunto, com o governo, com a sociedade civil e com os catarinenses, uma solução que condiga com o que Santa Catarina representa de exemplo para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, deputado Napoleão. Bloco Podemos, Republicanos, Novo. Deputado Matheus Cadorim. Obrigado, senhor presidente. Na mesma sequência, complementando a fala do meu colega, deputado Napoleão Bernardes, em uma ação conjunta de ouvir as entidades, de ouvir a comunidade, a população, os municípios com relação à questão do saneamento, nós trazemos aqui números que não combinam com Santa Catarina. Santa Catarina tem apenas 26% de cobertura de esgoto, enquanto a média nacional é de 55%. O modelo atual é centralizado na Casan, que todos entendem como baixa eficiência e pouca escala. Os municípios estão presos a contratos longos e ineficazes, com dificuldade de avançar. O novo marco legal do saneamento exige a universalização até 2033. E nestes moldes que nós vemos hoje, nós estamos muito longe de alcançar essa meta. O que este projeto de lei propõe? Criação de um programa de saneamento catarinense. Um incentivo à formação de consórcios intermunicipais, promovendo a prestação do serviço regionalizado. A permissão para rescisão antecipada com a Casan de forma amigável, mediante indenização proporcional, quando for vantajoso para o município. Quais são os princípios desse programa?
universalização do acesso à água e esgoto, eficiência, sustentabilidade e gestão integrada dos serviços, redução de perdas de água e incentivo ao reuso. Aliás, isso outro dado alarmante, em torno de 40% de toda a água tratada se perde em desperdício de tubulações furadas, ou enfim, de má utilização da infraestrutura precária que nós temos hoje no Estado. Transparência, segurança jurídica e continuidade na prestação desse serviço. E o estímulo à competitividade e à liberdade da escolha do prestador de serviço. Algo óbvio, o município precisa ser ouvido e precisa ter a opção de poder escolher quem ele quer que preste aquele serviço na sua cidade e na sua região. Qual que é o impacto esperado desse projeto? Aumento real da cobertura de água e esgoto em Santa Catarina, mais eficiência, segurança jurídica e tarifas mais justas, como aconteceu no caso de Palhoça, bem citado aqui, uma outorga que deu ao município mais de 230 milhões de reais e mais de 1 bilhão de investimentos futuros e uma redução de 15% da tarifa, por conta de uma gestão mais eficiente daquele serviço. O avanço direto na melhoria da saúde pública, a redução da contaminação de rios, praias e aquíferos, protegendo o meio ambiente, o impulso ao turismo sustentável, essencial para a geração de emprego e renda em todo o Estado, e isso nós vemos bem também aqui durante a temporada de verão, a quantidade de praias que nós temos impróprias para banho, e a abertura para bilhões em investimentos privados para destravar o setor. Esse projeto não foi feito só por um grupo de deputados, ele é fruto de muita conversa, muita discussão ao longo desse período que o projeto original do governo teve aportado aqui na casa, e a construção dele contou com alguns colaboradores importantes que eu cito aqui para vocês. A FECAM, Federação Catarinense de Municípios, a UVESC, a União dos Vereadores de Santa Catarina, a UBAN, a União Brasileira de Municípios, a ACEMAI, a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, o Floripa Sustentável, entre outras entidades que também participaram. Essas entidades deram contribuições relevantes para garantir a viabilidade técnica, segurança jurídica e legitimidade ao projeto, sempre com foco no cidadão e no fortalecimento dos municípios. O saneamento não é luxo, é dignidade, é saúde, é desenvolvimento. Santa Catarina precisa de um novo modelo para atingir essa universalização até o ano de 2033. O cidadão paga por um serviço que não chega e chegou a hora de mudar isso. Os municípios precisam ser livres para decidir o melhor caminho para os seus cidadãos. E a eficiência da entidade privada na prestação de um serviço público é um novo futuro para o saneamento básico de Santa Catarina, e nós estamos aqui nesse movimento conclamando os nossos colegas para assinarem junto com a gente esse movimento, que não é culpa deste governo ou dessa legislatura, mas é nossa responsabilidade a partir do momento que o povo catarinense nos colocou aqui. Portanto, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui novamente reabrindo esse debate para efetivamente encerrarmos ele da melhor forma possível, com o que é melhor para o município, com o que é melhor para o cidadão catarinense e para o governo do Estado como um todo. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Rodrigo Minotto, PDT. Senhor presidente, o deputado Cadorim me cedeu 1 minuto e 40 aí para ajudar no bloco do PDT, mas eu quero trazer à tona e comungar dessa ideia, juntamente com o deputado Napoleão, o deputado Cadorim. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa mostra o seu protagonismo em solucionar e apresentar soluções para uma política pública importante do nosso Estado de Santa Catarina, que é o saneamento básico. Saneamento básico que é fundamental para a qualidade de vida das pessoas e do cidadão. E nós estamos aqui para colaborar, para contribuir. Não é fazer crítica, mas é mostrar a realidade. E a realidade que temos, lamentavelmente, nos deixa desanimados em Santa Catarina. O nosso Estado enfrenta um dos piores cenários em saneamento básico no Brasil, especialmente nas áreas de rede de esgotamento sanitário, drenagem urbana. Além disso,
As condições operacionais das estruturas existentes são alarmantes e são precárias. A Casan opera a maior parte dos serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto em muitos municípios de Santa Catarina, enquanto outros são geridos por autarquias e departamentos municipais de água e de esgoto, que também contribui para o status da crise atual. Nós queremos ajudar, nós queremos colaborar. E a apresentação desse projeto de lei como signatários, eu, deputado Napoleão, deputado Cadorim, mostra uma solução palpável e realizável para que a gente enfrente de perto essa situação que temos um marco regulatório que em 2033, 90% do nosso território catarinense tem que ter saneamento e água potável. Infelizmente, a Casan não tem capacidade financeira para fazer esses investimentos. Diante disso, nós temos que buscar alternativas que sejam exequíveis, que sejam eficientes e que tragam soluções diretas ao povo catarinense. Para atender o marco legal de saneamento, estima-se, como bem falou aqui o deputado Cadorim, o deputado Napoleão, mais de 50 bilhões em investimentos. A Casan investiu nos últimos 12 anos 300 milhões e nós precisamos de 50 bilhões. É diferente os números. Se em 12 anos a Casan teve a capacidade de investir 300 milhões, como é que ela vai investir 50 bilhões por um período de 8 anos? Não existe matemática financeira para isso. E nós precisamos entender a necessidade de que, mais uma vez, a Assembleia Legislativa demonstre a sua competência, a sua qualidade, de que aquele 1 minuto e 40 do deputado Cadorim, mais uma vez, a Assembleia Legislativa mostra ao governo uma solução que realmente tem capacidade de solucionar esses problemas. Por isso, o que a gente faz no dia de hoje, na apresentação desse projeto de lei, é mostrar que estamos aqui unidos, com o mesmo propósito, que o nosso Estado seja cada vez mais forte, pujante, e que tenhamos cada vez mais orgulho de morarmos num Estado que tenha, no mínimo, a média nacional de 50% a 60%, mas o que nós queremos é superar isso, para que tenhamos, num prazo máximo de 10 ou 15 anos, 90% do saneamento básico de Santa Catarina resolvido. Muito obrigado. Ok, deputado. PP, não havendo PL, deputado Sargento Lima. Senhores, muito boa tarde. Janeiro de 2022, governo Bolsonaro apresenta a MP 871. A MP que regulava a questão dos descontos do INSS. Janeiro de 2022, ou seja, no seu primeiro mês de governo. No mês de janeiro de 2022. 5 meses depois, essa MP foi convertida em lei parlamentar. Lei 13.870. 5 meses depois, apresentando a revogação da revalidação dos descontos associativos. 5 meses depois. O que eu quero dizer com isso? Foi apresentado o remédio, o lenimento, para que se sanasse essa sangria que vinha desde o governo Dilma. Existe uma ordem cronológica de quando isso começou. Tivemos a oportunidade de colocar uma barreira para que isso não continuasse acontecendo. E quando eu digo que foi
como lei que foi apresentada, a revogação da revalidação dos descontos associativos e de sindicatos, traduza-se que isso foi no plenário da Câmara. Ou seja, não foi construído por um presidente, foi construído por deputados. Agora eu faço um questionamento a cada um de vocês. Por que alguém iria revogar uma revalidação do cadastro? Com qual objetivo? Vamos pensar durante um minuto, como policial. Vamos investigar isso. Com qual a intenção? De que você dispensa a atualização de um cadastro. Não, não precisa. Não precisa. Não precisa revalidar e nem atualizar o cadastro para descontos associativos, ou seja, para que associações possam fazer seu desconto e para que sindicatos possam fazer o seu desconto. Como eu disse, não foi o presidente, foi dentro da Câmara Federal, em junho de 2022. Ora, ali, propositalmente, abriu-se uma oportunidade para o cometimento de um crime. Vamos lá. Doutor Napoleão. Nós ficamos de frente com várias pessoas que entram com ações no INSS para fazer o recálculo das suas aposentadorias e pensões. Essas pessoas que fazem esse recálculo, elas visam receber aquilo. São os famosos. Eu pagava sobre 10, sobre 8 salários, hoje recebo 3. Quando essas pessoas conseguem êxito na sua ação, elas são pagas com precatórios. Traduzindo para o bom português, nunca vão receber isso na vida. E agora o governo diz que vai pagar a parte dos que foram lesados pelos descontos indevidos. Então eles vão receber antes do que aqueles que já foram beneficiados pela justiça. Falou assim, paga-se o precatório. Olha o balaio de gato que é isso. Como é que você vai desentranhar isso aí? Como que você vai desenrolar esse novelo? Vamos fazer um exemplo. 2018, você ganhou uma ação, olha, realmente, você tem direito a perceber ali sobre 8 salários mínimos, não sobre 3, como você vem recebendo, vai dar ali R$60 mil aquilo que você tem para receber. Precatório. Que não foi pago ainda. Mas agora eles vão restituir aquilo que lhe foi tirado indevidamente através de descontos da sua folha, deixando aquele primeiro beneficiado, julgado, em prejuízo. Tem cabimento? Esse é o Brasil. Se fosse um dos senhores, uma das senhoras, que estivesse aguardando esse dinheiro avidamente para poder fazer uma cirurgia, prepara-te, tu ia morrer. Sem a menor sombra de dúvidas. Vamos para a próxima. Se você tem uma vidraça na sua casa, o filho do vizinho quebra a vidraça, dá uma bolada na vidraça. Você chama a polícia, faz um boletim de ocorrência. Alguém já ouviu falar que a polícia faz um cheque e paga o prejuízo da janela? Não. Quem tem que pagar o prejuízo da janela é o pai da criança. Não concordam comigo? E agora, eles abrem uma oportunidade, uma brecha na lei, com a Lei 13.872, de junho de 2022, abre uma brecha para que o crime seja cometido, e foi cometido um crime, e quando ele é plotado, quebrando a janela, quando ele é plotado, fala assim, não é o pai da criança, não é o INSS que vai dar cabo desse valor, somos nós. Somos nós que vamos pagar essa conta. Como disse anteriormente, o único que tinha razão nessa história toda é o vice-presidente do Lula, que ele queria voltar à cena do crime, e voltou para um crime continuado, que, como eu disse, começou lá no primeiro mandato de Dilma Rousseff. É muito fácil explicar as coisas quando você estuda sobre as coisas. Essa é uma ordem cronológica das coisas do que aconteceu e de quem deveria arcar com os custos. Quando você fala 90 bilhões,
Isso já está calejado no nosso ouvido, presidente de exercício, deputado Fernando Crelli. A pessoa não tem noção do que é 1 bilhão de reais. Eu tenho dificuldade, ele é um número, às vezes parece abstrato, mas é 1 milhão de milhões. É 1 milhão de milhões. Isso quer dizer que vamos contar que nós temos um estado que tenha 8 milhões de habitantes. Nós poderíamos transformar 1 milhão em milionários. Ou seja, nós podíamos pegar Santa Catarina e de cada 8 aqui, dá 1 milhão presente nessa sala. Isso eu estou falando de 1 bilhão e não de 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais, deputado Ivanates. Superou em muito. Mas quando nós colocamos um incapaz, nós não, porque eu não. Quando um sistema coloca um incapaz na cadeira de presidente, eu não. Essa culpa eu não carrego. Avisados foram. Nós não temos outra coisa a não ser a concordar com todos os economistas brasileiros que estão fazendo uma previsão para uma quebra em 2027 para o colapso total da economia do país. Quando se fala em colapsar a economia, nós estamos falando de um flagelo. A máquina da economia ela é muito pesada para rodar. Você vai fazer um planejamento econômico de longo prazo. Você não planeja para o ano que vem, você planeja para os próximos 5 anos. E para nós sairmos da inércia e começar de novo a fomentar a minha economia, me faz dizer que eu tenho piedade da alma do próximo presidente da República. Porque esse governo vai se comportar como um mau inquilino. Aquele que você vai pedir a casa para ele e ele entrega a casa com a janela quebrada, a privada entupida, os fios arrebentados, as paredes desmontadas. Como nós recebemos esse governo em 2018. Em 2019, no primeiro ano de exercício do presidente Bolsonaro. Terra arrasada. Forças de segurança eram criminalizadas. Qualquer um que ousasse colocar uma camiseta preta era um torturador, era um bandido. E pela primeira vez na história, conseguimos reerguer a moral das forças policiais e também, até mesmo, do Exército Brasileiro. Nós conseguimos resistir. Nós conseguimos ainda resistir. Não posso falar o mesmo do Exército Brasileiro. Se está com a moral elevada. Se tem a sua consciência tranquila. Mas nós temos a nossa consciência tranquila. E quando se fala em fragilizar ao ponto de colapsar uma economia, nós estamos falando o seguinte: Estado de Santa Catarina, que é a 6ª economia do país, a enviar recursos para o governo federal, 21º em receber de volta. Vocês acham que os problemas vão migrar para onde? Quando aconteceu o mesmo na Venezuela, eles vieram para onde? Ou vocês acham que eles estão fugindo da Venezuela porque está muito bom, muito bem, lá é um paraíso, eles acham que não merecem viver naquele céu? Aí vem para o Brasil, eles estão fugindo de um regime idêntico a esse. Vocês acham que as pessoas estão vindo dos estados do norte para Santa Catarina atrás do quê? Está muito bom lá na Bahia? Está muito bom lá em Salvador, que é a 8ª cidade mais perigosa do mundo, ganha de cidades que estão em guerra. Eles estão fugindo do que lá e vindo para Santa Catarina? Estão fugindo de uma porcaria de um governo que eles não conseguem enxergar a luz no fim do túnel e vêm atrás de uma melhor condição de vida no nosso estado. E depois de 2027, quando se alastrar pelo Brasil inteiro, aí vai ser muito fácil chegar aqui, deputado Tiago, e falar que em Santa Catarina nós temos problema de saneamento básico. Ora, se nós estamos arrastando alguns estados junto com a gente não está levando nas costas porque não aguenta. Hoje nós podemos falar que Santa Catarina arrasta,
Pelo menos uns 3, 4 estados da União. Para quem não sabe, o PIB de Joinville é o mesmo PIB do Acre e de Roraima junto. O PIB da cidade de Joinville, 46 bilhões de reais. É superior aos 20 bilhões do Acre e os 22 de Roraima. Quem que vai pagar essa conta? Somos nós. Somos nós, catarinenses. Eles vão tirar o quê? Deus que me perdoe, do estado do Ceará. Eles vão lá pegar o quê lá? O que eles vão pegar lá? Eles vão fugir para onde? Ora, eles vão vir com a mariposa, vem para a luz, vão vir no lugar onde tem emprego, onde a violência é menor. Parem para pensar. Parem para pensar. Tempos duros, tempos difíceis. Tempos em que não há mais espaço para aquela política do sorriso, olha, eu vou te ajudar a qualquer custo para poder conseguir teu voto. Tenho piedade, prefeito Chico Fole. Piedade de quem está no executivo nos dias de hoje. Atrás de você tem um Ministério Público com uma lança atrás de você. Tribunal de Contas do outro lado com uma lança. No seu peito, uma cidade que tem a sua limitação de arrecadação, você não tem como fazer mágica, você não tem uma cornucópia, uma máquina de fazer dinheiro, e mais a sua necessidade ainda de fazer as entregas que todo prefeito, todo governador quer fazer. Como eu disse, graças a Deus, eu falo com a minha cabeça erguida, essa culpa eu não carrego de ter ajudado de qualquer uma forma esse incapaz de ficar na cadeira de presidente. Esse incapaz. E quando vocês falam, ele é do centro, é do diálogo. Nós temos 83 pessoas na bancada da esquerda lá, do PT. Aí eu pergunto para vocês, somente com 83 votos aprova alguma coisa lá na Câmara Federal, não? Não aprova. Somente com 83 não aprova. Eles precisam da ajuda do Centrão. Precisam do voto do centro. Só com os votos do PT e do PSOL e do PCdoB lá, eles não aprovam nada. Então, aquilo que foi decidido lá em cima, cada voto na Câmara Federal foi doloso para prejudicar o país. Façam essa conta. Tem que fazer. Peço a todos aqui, se politizem, leiam sobre política, vejam o que está acontecendo no Brasil, vejam o que está acontecendo no Estado, para que nossos amigos aqui do sistema penitenciário e socioeducativo não precisem vir aqui lotar a galeria para garantir algo que já deveria ser de direito de cada um de vocês. Para que a gente tivesse abundância de recursos em caixa, para não falar de falta de efetivo, para que vocês não arriscassem a sua vida enfrentando a pior corja de marginais que tem uma licença para matar, que comete o crime de latrocínio e não fica 6 meses lá dentro. Esse é o barro na mão do oleiro, essa é a matéria-prima que vocês trabalham. Se esforcem o máximo possível. Entendam que urna não é lugar de fazer vingança, urna não é lugar de fazer besteira, urna é lugar de fazer planejamento estratégico para a sua vida, vida dos seus filhos e da sua família. Fico agradecido pela atenção de todos e façam isso, gente. Se envolvam com política o tempo todo. Porque se os bons não ocuparem esse espaço, os maus irão ocupar com a mais absoluta certeza. Obrigado. Com a palavra, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Com a palavra, deputado Mauro de Nadal.
Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, todos que nos acompanham através da TV Alesc, da rádio e também das redes sociais. Fazia tempo que eu não ocupava esse espaço aqui, senhor presidente, porque por um bom período eu estive presidindo essa casa, numa sequência também estive como vice-presidente e agora ocupando um espaço conferido pela sociedade catarinense, de verdadeiramente exercer o mandato como parlamentar e defender as bandeiras importantes do nosso estado de Santa Catarina. Não que eu não tenha feito isso na minha passagem pela presidência, pelo contrário, procurei sempre, junto com todos os colegas deputados, sempre pautar com muita excelência tudo aquilo que é importante para Santa Catarina e para o catarinense. Mas o que me traz nesta tarde, colegas deputados e povo de Santa Catarina, é uma preocupação muito grande com o sistema prisional catarinense. Nós temos hoje aqui no nosso plenário da casa inúmeros ACTs do sistema prisional, na sua grande maioria vinculados à ATEMP, sob a coordenação do Leonardo, que deve estar acompanhando por aqui. Uma categoria que eu tenho acompanhado desde o primeiro chamamento para ocupar esse espaço importante, neste órgão que é de vital importância, o seu trabalho e a sua sintonia com aquilo que a segurança pública de Santa Catarina precisa. E tenho percebido ao longo de toda esta caminhada inúmeros movimentos por parte de governos, tanto os anteriores quanto os governos atuais, no objetivo de termos o quadro do sistema prisional todo efetivado, ou de pessoas concursadas. Mas, paralelamente a isso, a gente percebeu ao longo desta caminhada, deputado Volney, a importância dos nossos ACTs no sistema prisional. O nosso ACT hoje faz aquele serviço de frente, que é estar no contato direto com o apenado, com o presidiário, quer seja lá no momento da instrução técnica ou lá no momento de bater o cadeado na cela. Hoje dá para se afirmar com toda a segurança, e não é só de agora, é desde o início que eu estou acompanhando esse trabalho, que reponta basicamente a minha entrada aqui no Parlamento Catarinense como deputado, a gente tem percebido que esta é a rotina. E entendemos ao longo desta caminhada a importância dos nossos ACTs para manter este equilíbrio de um sistema funcionando. Nós tivemos um episódio tempos atrás, e aí vocês vão se recordar porque a mídia catarinense veiculou muito a situação, e não só a catarinense, a nacional também, que foram aqueles episódios que ocorreram da queima de muitos ônibus por todo o estado de Santa Catarina. E naquele momento nós tivemos a mais clara evidência da importância dos ACTs dentro do sistema, porque eles estavam dando segurança ao governo do estado da continuidade de um modelo de segurança em todos os nossos presídios catarinenses. Depois daquele período nós tivemos um contrato renovado, aí depois nós conseguimos vencer mais etapas e renovamos novamente o contrato. E hoje nós temos muitos dos nossos ACTs que já estão no sistema, 8, 9 anos já exercendo esta atividade. Mas por que é que eles permanecem no sistema? Por que é que o governo do estado não fez concurso para efetivar policiais penais, para atender a demanda que determina a resolução? É porque, paralelamente a isso, quando o tempo vai passando, as pessoas vão se aposentando, as vagas vão surgindo, mas o sistema carcerário vai aumentando, e por mais que você faça um concurso, aprove determinadas pessoas para assumirem esta função, faz a nomeação, o sistema sempre vai ser deficitário. E ai do sistema se nós não tivéssemos essa previsibilidade da manutenção desses ACTs atendendo, batendo cadeado, como disse há pouco, enfrentando as dificuldades das nossas penitenciárias do estado de Santa Catarina. E hoje, nós nos deparamos por uma situação um tanto quanto assustadora, porque eu sinceramente me assusto
ao analisar números e ver prazos. Porque nós tivemos agora um ajuste feito com o Ministério Público em uma ação, e no final desse mês de maio, serão dispensados em Santa Catarina 429 agentes prisionais, 189 socioeducativos e técnicos nós teremos em torno de 250. Ou seja, serão dispensados agora, dia 31 de maio, aproximadamente 900 pessoas, famílias que trabalham no sistema. Famílias que o Estado, no momento em que conferiu o primeiro contrato, conferiu a eles toda uma qualificação técnica para exercerem as suas atividades. Servidores que ao longo deste período não tiveram progressão de carreira, o salário deles é o mesmo, porque eles são ACTs, eles não são concursados com plano de carreira. Então, para o Estado de Santa Catarina, são servidores treinados, preparados para o desafio e, desculpem a grosseria do termo da expressão, baratos para Santa Catarina, se nós compararmos no contexto geral do sistema. E esses funcionários exemplares serão dispensados agora no final desse mês. E a minha preocupação é que até então nós temos alguns concursos porque o governo do Estado tem feito a sua parte para preencher essas lacunas. Mas mesmo trazendo todos esses do concurso, nós ainda vamos ter um déficit muito grande aqui no Estado de Santa Catarina. E a minha preocupação vai além do déficit. Porque as pessoas que estão sendo chamadas para o desafio da missão, muitas delas ainda não estão tecnicamente preparadas para fazer um enfrentamento lá na penitenciária, para bater o cadeado lá da cela. Nós vamos precisar algum tempo para que essas pessoas consigam ter esse preparo todo. E aí o sistema entra em xeque. E a minha preocupação, ela volta novamente para a segurança pública do Estado de Santa Catarina. Nós vamos dispensar todos esses servidores. E como é que vai ficar o sistema? Eu não tenho dúvida que algumas unidades nós não teremos profissionais para dar continuidade ao trabalho. Vai colapsar o sistema. O Ministério Público, por um lado, exige com que o governo efetive, faça concurso, mas o governo vem fazendo, só que não consegue atender a demanda da necessidade do Estado de Santa Catarina. Tranquilamente para manter este equilíbrio, para manter a paz social, a harmonia e o trabalho funcionando, nós precisaríamos no mínimo mais 6 meses para que essas pessoas consigam ter toda esta qualificação necessária para fazer esse enfrentamento. E aqui vem a minha preocupação, porque serão muitas pessoas dispensadas e nós não teremos este mesmo número de pessoas habilitadas para o desempenho da função no dia 1º do mês de junho desse ano. Mas no dia 31 esses contratos se encerram. Nós fizemos um pedido de informação, senhor presidente, aqui na casa, que ele é muito importante porque este parlamento, ele não exerce somente a função legislativa, nós exercemos também a função fiscalizatória e paralelamente a isso nós também seremos corresponsáveis por um possível colapso do sistema, porque o nosso dever de fiscalizar exige também com que a gente saia da zona de conforto e exija por parte do Estado de Santa Catarina, e quando falo de Estado, nós precisamos trazer para essa discussão o Tribunal de Justiça catarinense, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, porque todos nós somos Estados. E o nosso poder de fiscalização faz com que a gente tenha essa previsão legal de fazer esta exigência. E esse pedido de informação vem justamente no objetivo de nós encontrarmos números reais, para que o parlamento possa tomar uma atitude em conjunto, de respaldo, de segurança, de ajuda ao governo do Estado de Santa Catarina, de ajuda ao sistema prisional. Eu protocolei e deve estar sendo entregue ao governo do Estado ainda esta semana, e foi aprovado já aqui pelo parlamento, o seguinte pedido de informação:
como disse, como base de instrumento para a próxima atividade que deveremos discutir e adotar como uma atividade do parlamento, porque a preocupação, ela vai aquém da preocupação desse deputado. O primeiro questionamento: qual o número indicado pelo Conselho Nacional de Justiça de apenados para cada policial penal? Nós temos alguns números extraoficiais que dão conta de que em Santa Catarina nós precisamos de, no mínimo, 5.100 policiais penais. Só policiais penais. 5.100 para atender o que nós temos hoje. Mas eu preciso que o governo afirme se é isso mesmo. Segundo questionamento: o atual número de agentes penais é suficiente para a execução das atividades e a manutenção da segurança nos presídios? É aqui que vem a grande indagação da minha fala. Eu percebo que pelos levantamentos, pelos dados extraoficiais que recebemos, nós estamos aquém daquilo que é o necessário. Qual o déficit efetivo da Polícia Penal, considerando o que dispõe a Lei Complementar número 744, que é essa que nós usamos para fazer este cálculo, mas como disse, nós precisamos da visão do governo do Estado quanto a isso. Qual o número de afastamentos? O número que eu trouxe aqui são números que a gente calculou hipoteticamente com base em informações colhidas no próprio sistema, mas o governo do Estado deve ter esses números reais. A saída dos agentes penitenciários contratados em caráter temporário, previsto para o final de maio de 2025, não comprometerá o andamento das atividades? O governo vai ter que dizer isso para nós. Eu entendo que vai, e vai comprometer sobremaneira. O curso de formação dos novos policiais penais foi realizado no modo EAD? As informações que chegaram para nós é que foi. Que não teve aquele contato, aquela prática efetiva, que vai permitir aquilo que falei, que é a segurança da efetiva atividade. O curso de formação dos novos policiais penais foi realizado por EAD, essa que eu já falei há pouco. Diante da complexidade da atividade, não seria prudente a manutenção dos ACTs por um período de no mínimo 180 dias, para que os novos profissionais adquiram a experiência e o conhecimento necessário sobre as particularidades de cada unidade, a fim de evitar um colapso no sistema prisional? Esta pergunta é a mais essencial para a atuação deste parlamento. O governo vai ter que nos dizer isso. Nós estamos fazendo uma provocação ao governo do Estado, porque paralelo ao governo do Estado vem toda a ação da Justiça também, na compilação da execução de um concurso público, mas ao mesmo tempo também a responsabilidade de manter aquele apenado lá no lugar devido dele, cumprindo a sua pena conforme determinou a Justiça. Obrigado pelo excesso de tempo, senhor presidente. Se permitir, deputado Volney, uma parte. Muito bem, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nosso sempre presidente, deputado Mauro. Parabenizá-lo pelas suas colocações, pela sua preocupação. Preocupação essa que também é a nossa, que não é diretamente só com os nossos agentes, mas sim com a família deles, com as nossas famílias. Porque se nós temos um sistema seguro, Santa Catarina vai bem. Mas eu entendo que nós precisamos, como uma sugestão também, de que o governo possa oportunizar, abrir o concurso para esses que estão lá há muito tempo, que têm experiência. Essa experiência não pode ser jogada fora, mas para eles continuarem o sistema, então, como efetivo, que dê a garantia de bons pontos pela experiência que eles têm na hora da abertura do edital. Só assim vai garantir que eles permaneçam, que nós vamos ter realmente um sistema seguro, funcionando, com prática, e que o governo vai abrindo outros concursos mais depois, mas oportunize primeiro e que dê oportunidade para esses que mantêm o sistema funcionando e funcionando muito bem, que é uma garantia para o nosso Estado de Santa Catarina. Então, parabéns a todos que estão aqui, pela sua defesa, pela sua luta, parabéns, deputado Mauro, também pela sua defesa. O governo já se inspirou um outro prazo, mas nós trabalhamos muito junto com os nossos agentes e convencemos e conseguimos aí uma prorrogação, mas isso está se encerrando mais uma vez.
e mais uma vez eu entendo que na hora do encerramento desse prazo vai existir também o colapso. E isso nós não podemos permitir. Então, que o governo se sensibilize com essa grande causa que Santa Catarina merece e os nossos agentes também merecem. Com a palavra, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, antes do meu parte, eu queria perguntar se já foi o horário da bancada do PT. É o próximo. Então, eu queria ceder aqui para o Mauro, para a gente continuar essa conversa. Podem incorporar o horário do PT. Então, deputado Mauro, mais 7 minutos. E vou lhe pedir uma parte, então, deputado Mauro, para me solidarizar com a sua manifestação, com outras manifestações, solidarizar com o pessoal que está aqui presente, que também alguns estiveram no meu gabinete. Acho extremamente prudente que o governo analise isso, né, com calma, as pessoas que estão trabalhando, que já têm toda uma experiência. A gente sabe que em algum momento isso vai ter que ter uma solução definitiva, mas justamente às vezes esse prazo de prorrogação permite que se dê bons encaminhamentos, não prejudicando o serviço que tem hoje, não perdendo essa experiência que as pessoas que ali estão. Por isso nós estamos juntos, solidários também nessa luta, deputado Mauro, com Vossa Excelência e com todas as pessoas que estão aqui e estão reivindicando nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Agradeço imensamente o tempo que Vossa Excelência nos deixa para concluirmos a nossa fala e incorporo a fala dos colegas deputados ao tempo em que, deputado Volney, esse encaminhamento sugerido por Vossa Excelência é justamente toda uma construção que nós tentamos fazer ao longo deste período para nós termos profissionais que já estão treinados, que conhecem o sistema, que sabem muito bem o que precisa lá dentro das nossas penitenciárias, dos presídios de Santa Catarina. E vejo que nós poderemos sim fazer uma construção com o governo do Estado. O governo também deve ter pressa para resolver essa contenda, porque dia 31 está já se aproximando. E nós poderemos fazer uma boa construção nesse período, e por isso que esse prazo de 6 meses que a gente fala é um prazo suficiente até para que a gente possa oportunizar a todos que hoje estão no sistema e são ACTs a realização de um concurso, mas de uma forma um tanto quanto diferenciada, que tenha valor o seu tempo de serviço no sistema e esse tempo de serviço tenha um peso no momento da prova. Da mesma forma, não só o tempo de serviço, mas também toda a escola, que já naquele momento da preparação já foi custeada pelo governo do Estado de Santa Catarina, também tenha seu valor. Porque, afinal de contas, o objetivo nosso é termos um sistema seguro, é termos bons profissionais. Não importa se eles são concursados ou se eles são ACTs, eles são servidores do Estado de Santa Catarina, são famílias que estão servindo o nosso catarinense, e nós precisamos acolher essa reivindicação que a TEMP nos traz, mas, acima de tudo, fazermos um encaminhamento que seja bom para Santa Catarina e para os catarinenses. Por isso que eu chamo a atenção do governo do Estado ao tempo em que eu tenho certeza absoluta que esta casa também se coloca à disposição para fazermos esta boa construção. Porque, como disse na minha fala, esse é o nosso objetivo, construirmos uma alternativa que permita a manutenção de um sistema seguro, mas também se permita sermos justos com pessoas que já estão servindo Santa Catarina, com pessoas que são valiosas para Santa Catarina, como é o caso de todos os nossos ACTs. Muito obrigado. Ok, deputado Mauro. Deputado Mauro, ficou uns minutinhos só pegando um gancho da sua fala. Eu quero me colocar 100% à disposição também, juntamente com os amigos deputados, para a gente abraçar essa causa, principalmente porque simplesmente dia 31 de maio, vocês indo embora do sistema, se tornará um grande colapso na segurança pública de Santa Catarina. Segundo,
muitos estão 5, 10, 12, 15 anos no sistema. Saindo dali com uma mão na frente e outra atrás, para onde vocês vão? Vocês vão continuar trabalhando na área de segurança? Tentar achar um caminho, mas lembrando que aqueles que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 3 anos atrás, vocês estavam lá, atendendo, cuidando, são muitos que estão em facções criminosas hoje na rua, e são essas pessoas que nós precisamos, são vocês que nós precisamos proteger desses problemas futuros que venham a acontecer, e principalmente dar uma condição, que venha esse concurso diferenciado, como o Mauro falou, para que todos, né, consigam, nos seus municípios, darem continuidade ao trabalho. Então, que Deus abençoe todos vocês. Agradeço demais a visita hoje pela manhã, vocês abriram minha cabeça para mais coisas ainda, muito obrigado, e que a gente consiga todos juntos essa vitória. Muito obrigado. Também gostaria, antes de suspendermos a sessão, lembrarmos um momento marcante, principalmente em nome do MDB. Está fazendo 10 anos que nós perdemos um grande estadista no Brasil, um grande político e líder catarinense, e todos nós perdemos Luiz Henrique da Silveira. Então, alguém que foi muito importante para a história e para o desenvolvimento econômico. Eu sempre brinco, alguém que pensava fora da caixa, a única pessoa no mundo que conseguiu trazer o balé Bolshoi fora da Rússia, colocar lá em Joinville, o cara que tem o DNA em muitas obras catarinenses. Então, fica aqui o nosso carinho ao político Luiz Henrique da Silveira, ao Luiz Henrique da Silveira que a gente perdeu, mas ganhou 10 anos atrás um legado. Então, a partir dessa data, todos os anos nós estaríamos aqui falando e lembrando do nome dessa pessoa tão importante para o nosso partido, para o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, mas principalmente para a cidade de Joinville e para todo o estado de Santa Catarina. Então, como dizia ele, né, por toda Santa Catarina. Então, nesse momento, suspendo a sessão, por solicitação do deputado Júlio Garcia, presidente dessa casa, para manifestação do prefeito do município de Biguaçu, nosso amigo senhor Salmir da Silva, para apresentar e convidar o evento Big Fest, em comemoração aos 192 anos do município. Muito bem-vindo, Salmir. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os deputadas, senhores deputados, a todos os catarinenses que estão nos acompanhando. Um cumprimento especial ao deputado Fernando Crelli, que preside esta mesa. Hoje eu subo a esta tribuna para representar Biguaçu, uma cidade que neste mês de maio celebra mais um ano de história, de trabalho, de transformação e também de muito a comemorar. Esta que é uma das mais antigas cidades do estado de Santa Catarina. Biguaçu vive um momento importante, um momento de retomada do protagonismo que sempre mereceu ocupar, não por vaidade institucional, mas porque representa com maestria a força das cidades de médio porte, que decidiram crescer com planejamento, sem perder a essência, sem abrir mão da identidade. Biguaçu, com sua rica história, sempre foi um ponto estratégico para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Desde os primeiros passos de sua colonização, nossa cidade foi um polo de integração entre os saberes e as tradições, que moldaram nossa cultura e fortaleceram nossa identidade. A cidade cresceu, evoluiu e tornou-se um exemplo de perseverança e resiliência para outras cidades vizinhas. Temos muito orgulho de sermos os responsáveis pelo maior investimento em cultura na história da cidade, que consiste na preservação de nossas raízes, no fortalecimento das expressões culturais que fazem de Biguaçu um lugar único, ou seja, as nossas gerações saberão de onde viemos e entenderão como seguiremos graças a esses investimentos que são contínuos. Entendemos a cultura como um vetor de desenvolvimento social e econômico. A gincana Cidade de Biguaçu, que chega à sua 27ª edição neste ano, ou seja, são 27 anos de história,
também um reflexo desse investimento e desse compromisso. A gincana tem promovido a integração entre os moradores, estimulando o espírito comunitário e a participação ativa de todos na vida da nossa cidade. Mas como sabemos que o crescimento de uma cidade não se dá apenas pelo desenvolvimento interno, o crescimento de Biguaçu impulsiona diretamente o progresso de nossas vizinhas Governador Celso Ramos, Antônio Carlos e outras. Hoje, Biguaçu é uma cidade competitiva em índices de qualidade de vida e no ambiente de negócios. Somos, sem dúvida, um exemplo de como uma cidade de médio porte pode, com planejamento e visão estratégica, se destacar e gerar impacto positivo nas áreas vizinhas. Num estado marcado por metrópoles dinâmicas e polos regionais estratégicos, cidades como Biguaçu desempenham um papel fundamental, o de equilibrar o desenvolvimento, evitar crescimento desenfreados e garantir que cada avanço urbano seja acompanhado com qualidade de vida. Essa é a Biguaçu que se reencontra com sua vocação de liderança regional e que se prepara para os próximos anos com visão estratégica, marca que nos colocaram recentemente em terceiro lugar na Grande Florianópolis em qualidade de vida e reconhecida pelo SEBRAE como a quarta cidade mais empreendedora do estado. Nestes 192 anos, neste aniversário do município de Biguaçu, celebramos o caminho que estamos pavimentando para o futuro. Um caminho construído com parcerias, com escuta e com a certeza de que cada avanço em Biguaçu é também um avanço para Santa Catarina. Teremos então 2 grandes eventos que iniciam as festividades e reforçam o orgulho de sermos biguaçuenses. De 9 a 11 de maio acontecerá a Gincana Cidade de Biguaçu, um evento que promove integração, diversão e participação de nossa população em uma grande festa que envolve toda a cidade. Sexta-feira, dia 9, contamos com o show de Paulinho Mocelin, às 20 horas. No sábado, dia 10, teremos o grupo Deixe Estar e a apresentação dos teatros das equipes de gincana. E no dia 11, no domingo, teremos o resultado final dos vencedores da gincana e o show com a Banda das Aranhas. Já a Big Fest 2025, que ocorrerá de 13 a 18 de maio, será a grande vitrine de nossa cidade, retomada em 2022, com o propósito de projetar Biguaçu no cenário estadual e nacional. A cada edição, a Big Fest cresce em capacidade e dimensão, e se tornando um evento cada vez mais importante para a nossa cidade, atraindo turistas e gerando um impacto positivo na nossa economia. Dia 13, terça-feira, iniciamos com a Escola de Música de Biguaçu e o especial Rock em Camerata. Dia 14, quarta-feira, teremos tarde dançante dos grupos de idosos e a noite gospel com o show de Eli Soares. No dia 15, quinta-feira, contamos com o show de Jean e Giovanni. Dia 16, sexta-feira, show de Armandinho e banda. Dia 17, aniversário oficial, contamos com o corte de bolo às 15 horas. Às 14 horas já teremos show de Patati e Patatá para as famílias, além de diversas atrações e exposições da nossa Polícia Militar Catarinense. Teremos também o show de Fernando e Sorocaba. Dia 18, no domingo, o encerramento da Big Fest contará com pagode, Banda Nacional, Atitude 67. Lembrando que ao longo do dia, contaremos com parque de diversões, ou ao longo de todos os dias, contaremos com parques de diversões, praça de alimentação e shows locais em diversos momentos. A festa não é apenas uma celebração cultural, é também uma vitrine para o que Biguaçu representa. Uma cidade que sabe cuidar da sua gente, que sabe crescer com segurança e que oferece as melhores oportunidades para quem deseja viver, empreender e investir. E este ano
como nos anos anteriores, a segurança será nossa prioridade. Teremos monitoramento com reconhecimento facial, todos os shows gratuitos e, claro, uma linda festa para todos com tranquilidade de saber que nossa cidade está preparada para receber a todos com excelência e respeito. Além da Big Fest, o mês de maio também contará com o tradicional rodeio no CTG Sela de Prata, dos dias 29 de maio a 1º de junho, que marcará o encerramento das festividades e trará ainda mais brilho para o nosso aniversário. Serão dias de celebração e de integração e de um futuro promissor para a nossa cidade, que não para de crescer e de se transformar. Nós de Biguaçu sabemos que a trajetória de sucesso da nossa cidade é construída todos os dias, com trabalho, empenho e dedicação. E é com essa mesma dedicação que vamos continuar projetando Biguaçu para o futuro, com qualidade de vida, desenvolvimento econômico e, principalmente, com a certeza de que estamos criando um ambiente ainda mais propício para todos os cidadãos da nossa cidade e de nossa região. Muito obrigado pela atenção de todos e convido para participarem conosco das nossas celebrações. Biguaçu é, sem dúvida, um lugar especial e a cada dia que damos e a cada passo que damos, é em direção de um futuro melhor. Aproveito a oportunidade também para agradecer ao presidente Júlio Garcia pela oportunidade, agradeço a todos, meu muito obrigado e até breve. Pela ordem, senhor presidente. Claro, deputado Mauro. Primeiramente, prefeito Salmir, quero parabenizá-lo pelo excelente governo que Vossa Excelência e a equipe estão desenvolvendo à frente do município de Biguaçu. É visível os avanços do município ao longo de todo esse período que vocês estão exercendo com muita dedicação, o zelo e o cuidado com a máquina pública e o recurso público. E quero, ao tempo que lhe parabenizo, também fazer referência a essa ampla programação que vocês cuidadosamente elaboraram para os comemorativos em homenagem ao município. Esses festejos permitem com que a sociedade faça parte integrante do momento vivido pelo município, quer seja numa atividade de lazer ou até mesmo em alguns desafios que são impostos nessa semana, que serve para que as pessoas reflitam o porquê de estar comemorando o aniversário e o porquê do município estar oportunizando a eles fazer a festa juntos. E vocês, com todo esse zelo e esse cuidado, programaram uma festa maravilhosa. Eu não tenho dúvida nenhuma que será muito exitosa, porque ela mostrará ainda mais a Santa Catarina e aos estados vizinhos da nossa federação o potencial do nosso município de Biguaçu. Com certeza, uma noite, um dia desses, nós estaremos lá para comemorar juntos com vocês esse momento importante para o município. Parabéns. Muito obrigado, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Dirce. Obrigada. Quero também parabenizar o nosso prefeito, que está fazendo uma excelente administração, uma gestão com respeito, com dedicação, com dignidade aos munícipes de Biguaçu. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos uma Biguaçu de antes do prefeito Salmir e uma Biguaçu pós a sua gestão. Isso dá-se por conta do carinho e admiração que tem pela sua cidade, pelo seu povo. Parabenizo também a grande programação da festa. Eu sei que isso demora e requer muita preocupação e atenção para que tudo corra na mais perfeita harmonia possível, que esse é o intuito do prefeito com relação aos seus munícipes, né? Então, desejo sucesso, conte comigo, estaremos lá, com certeza, prestigiando esse grande evento de aniversário do município de Biguaçu. Obrigado, deputado. Senhor presidente. Deputado Volney Weber. Quero, da mesma forma, também parabenizar aqui a gestão municipal, em nome do prefeito Salmir, né, em toda a sua equipe, e também deixar aqui os nossos parabéns e o nosso reconhecimento por aqueles que desbravaram aquele pedaço de chão, que vieram ali, colonizaram, que tudo começa pequeno, né? Mas que através de um vilarejo, de uma comunidade, e aí deu a oportunidade
por aqueles que desbravaram, de hoje poder estar comemorando 192 anos de emancipação político-administrativo, aonde a sua história é maior do que os 192, porque bem falei, outros antes aqui já estiveram para aí virar município. Então, a todos aqueles que oportunizaram ao povo dessa bela e querida cidade ter o seu berço ali para morar, né, que escolheram morar, escolheram ali para formar a sua família e também ter esse berço para tantos outros que pretenderem e quiserem vir a Biguaçu, ali se instalar as suas atividades, seus negócios e construir a sua família. Então, parabéns e que você continue fazendo sempre a gestão desta grande casa para acolher e também proteger aqueles que ali já estão. Viva Biguaçu, viva essa grande festa e viva a administração municipal. Parabéns, que Deus abençoe vocês sempre. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Parabenizando também meu amigo irmão Salmir, parabéns pela gestão exitosa que você faz em Biguaçu, tanto que foi aprovado novamente por um percentual maciço da população. E a Big Fest já não é mais uma festa de Biguaçu, né? E nem só da Grande Florianópolis, mas uma festa do estado de Santa Catarina. Big Fest, o nome já diz tudo, é uma grandiosa festa, então parabéns, Salmir, que Deus continue te iluminando para continuar essa gestão exitosa que você tem lá no município, você e todo o teu colegiado. Sucesso na missão. Muito obrigado, deputado. Quero saudar também a presença do vereador Lucas, lá da cidade de Joinville, o Lucas que vem acompanhado do Romeu. Sejam muito bem-vindos. Romeu, que foi secretário de Habitação da cidade de Joinville e teve um papel fundamental na regularização fundiária lá no município. Então, sejam muito bem-vindos. E permanecemos suspensa a sessão até o início da ordem do dia.